Neste exato momento, existe uma missão que muita gente ainda imagina como o grande retorno da humanidade à superfície da Lua. A missão em que astronautas finalmente deixariam novas pegadas no solo lunar depois de mais de 50 anos. A missão que deveria transformar a promessa do programa Artemis em uma imagem histórica. Seres humanos caminhando outra vez em outro mundo. Mas a Artemis III mudou. E essa mudança talvez diga mais sobre a exploração espacial do que qualquer pouso poderia dizer. Porque antes de voltar a pisar na Lua, a humanidade precisa provar uma coisa muito mais silenciosa, muito menos cinematográfica, mas absolutamente decisiva. Que duas naves conseguem se encontrar no espaço, se aproximar com precisão, se acoplar com segurança, abrir suas escotilhas e permitir que astronautas atravessem de uma para outra. Parece simples, mas no espaço nada que parece simples é realmente simples. E se essa etapa falhar, não existe pouso lunar, não existe descida, não existe retorno à superfície, não existe nova era lunar. A Artemis II foi o grande teste de ir até a Lua e voltar. A Artemis III será o teste da ponte. A ponte entre a Orion e o pousador. A ponte entre a órbita e a superfície. A ponte entre o sonho de voltar e a capacidade real de voltar. No vídeo anterior, a Artemis II nos levou de volta ao caminho da Lua. Depois de décadas, humanos voltaram a viajar para a vizinhança lunar dentro da Orion. A missão testou suporte de vida, comunicação, navegação, escudo térmico, operações da tripulação e a capacidade da cápsula de sobreviver a uma viagem no espaço profundo. Mas a Artemis II não pousou. Ela nunca foi feita para isso. O objetivo era provar que a Orion podia levar astronautas para longe da Terra e trazê-los de volta vivos. Já a Artemis III era vista como o próximo passo natural, o pouso. Só que o plano mudou. Agora, em vez de ser diretamente a missão da superfície lunar, a Artemis III passa a ter uma função essencial: testar o encontro e o acoplamento entre a Orion e um sistema de pouso humano em órbita baixa da Terra. Mais perto de casa, mas não menos importante. Na verdade, talvez seja exatamente por estar mais perto de casa que esse teste faz sentido. Porque é melhor descobrir problemas em órbita baixa da Terra do que descobri-los a centenas de milhares de quilômetros, em órbita lunar, com astronautas dependendo de um pousador para descer e voltar. O espaço pune pressa e a Lua pune improviso. Para entender por que isso importa tanto, precisamos lembrar de uma coisa. A Orion não pousa na Lua. Ela é a nave que leva a tripulação ao espaço profundo e depois traz todos de volta para a Terra. Ela é a casa, o bote de retorno, o escudo contra o vazio. Mas a descida até a superfície lunar depende de outro veículo, um pousador. E esse pousador precisa se conectar a Orion. Na época da Apollo, o módulo lunar viajava junto com a nave de comando. O foguete Saturn V lançava tudo em uma arquitetura integrada. A nave chegava à Lua, o módulo lunar se separava, descia, subia de volta e encontrava a nave principal. Já o programa Artemis é diferente. Ele é mais distribuído, mais complexo, mais dependente de sistemas separados funcionando como uma única máquina. A Orion leva os astronautas. O pousador leva os astronautas até a superfície. Outros sistemas podem apoiar comunicação, logística, energia, cargas e futuras missões. Isso significa que Artemis não é apenas um foguete e uma cápsula, é uma arquitetura. E uma arquitetura só funciona quando as partes se conectam. É por isso que a Artemis III é tão importante. Ela testa uma das conexões mais críticas de todo o programa: o acoplamento. Duas espaçonaves não podem simplesmente se aproximar e encostar. Elas precisam se alinhar, precisam reduzir a velocidade relativa quase a zero, precisam manter a atitude correta, precisam acionar mecanismos de captura, precisam vedar a conexão.
Precisam equalizar pressão. Precisam permitir transferência segura de tripulação. E depois precisam se separar novamente. Tudo isso parece técnico e é. Mas é justamente esse tipo de detalhe técnico que decide se uma missão histórica acontece ou não. Porque antes de uma bota tocar o solo lunar, uma escotilha precisa abrir no lugar certo. Antes da pegada vem a ponte. E a Artemis III é essa ponte. Imagine a cena. A Orion está em órbita ao redor da Terra. Dentro dela, astronautas acompanham dados, telas, alarmes e comandos. Em algum ponto da mesma região orbital, outro veículo aguarda. O objetivo é encontrá-lo, mas encontro orbital não é como dirigir até outro carro na estrada. No espaço, se você acelera, sua órbita muda. Se você freia, sua órbita muda. Se você tenta apontar direto para o alvo, pode acabar passando longe. Cada manobra altera a trajetória. Cada segundo importa. Cada metro importa. A aproximação começa a grandes distâncias, depois centenas de metros, depois dezenas, depois poucos metros. E quanto mais perto as naves chegam, mais delicada fica a operação. Um erro pequeno pode obrigar a abortar. Um desalinhamento pode transformar uma tentativa de acoplamento em risco real. Uma leitura errada pode encerrar o teste. E essa é uma das lições mais duras da exploração espacial. Saber desistir no momento certo também salva vidas. Artemis III não vai testar apenas tecnologia. Vai testar disciplina, vai testar decisão, vai testar o controle de missão, vai testar a tripulação, vai testar se o sistema inteiro sabe agir quando os dados não estiverem perfeitos, porque no espaço, insistir quando a nave está dizendo não pode ser fatal. Por isso, essa missão talvez pareça menos emocionante para quem esperava um pouso. Mas ela é uma missão de maturidade. É o programa Artemis dizendo: antes de descer, precisamos provar que conseguimos conectar. E isso muda completamente a forma de enxergar a missão. Artemis III não é uma desistência da Lua. É uma preparação para voltar com mais segurança. E essa preparação é necessária porque o objetivo do Artemis é maior do que repetir Apolo. Apolo visitou a Lua. Tu, Artemis, quer construir presença. Essa diferença é enorme. Visitar exige chegar, pousar, coletar amostras e voltar. Permanecer exige logística, exige repetição, exige pousadores confiáveis, exige trajes melhores, exige comunicação, exige energia, exige transporte de carga, exige aprender a trabalhar em outro mundo. E o lugar escolhido para essa nova fase é um dos ambientes mais desafiadores da Lua, o Polo Sul lunar. Ali, o Sol fica baixo no horizonte. As sombras são longas. Algumas crateras nunca recebem luz direta. Dentro dessas regiões escuras, pode existir gelo preservado há bilhões de anos. E gelo no espaço é muito mais do que água congelada. Água pode virar bebida, pode virar oxigênio, pode virar combustível, pode transformar a Lua de um destino em um ponto de apoio. Por isso, o Polo Sul lunar é tão importante, ele pode guardar recursos capazes de mudar o futuro da exploração espacial. Mas chegar lá é difícil. Não existe atmosfera para frear a nave com paraquedas. Não existe pista. Não existe equipe de resgate esperando. O terreno é irregular, a poeira é abrasiva. As temperaturas são extremas, a radiação é perigosa e qualquer erro acontece longe demais de casa. É por isso que cada etapa anterior precisa ser testada. O foguete precisa funcionar. A Orion precisa funcionar. O pousador precisa funcionar. Os trajes precisam funcionar. O acoplamento precisa funcionar. A comunicação precisa funcionar. E tudo precisa funcionar junto. Artemis III entra exatamente nesse ponto. Ela não entrega ainda a imagem da superfície, mas entrega uma etapa sem a qual a superfície continua fora de alcance. E existe uma coisa muito importante aqui. Voltar à Lua não é tão simples quanto dizer, já fizemos isso antes.
Sim, humanos pousaram na Lua entre 1969 e 1972, mas aquela conquista aconteceu com uma arquitetura específica, em uma época específica, com fábricas, equipes, fornecedores e prioridades que mudaram completamente. Conhecimento técnico não é uma relíquia guardada em uma caixa. Ele precisa ser praticado, atualizado, transmitido, reconstruído. Quando décadas passam, você não simplesmente aperta um botão chamado Apolo e volta para a Lua. Você precisa reaprender a operar além da órbita baixa da Terra. E isso leva tempo. Custa caro. Frustra o público. Mas salva vidas. A Lua não facilita porque já estivemos lá. Ela continua sem ar. Continua distante. Continua coberta de poeira perigosa. Continua indiferente. Cada geração precisa provar de novo que consegue chegar. A Artemis II começou essa nova prova. A Artemis III continua. E talvez essa seja a mensagem mais importante deste vídeo. A missão mudou, mas não perdeu importância. Ela mudou porque o caminho até a Lua precisa ser mais seguro do que simplesmente ousado. O público quer ver pegadas. Os engenheiros querem ver sistemas funcionando. O público quer ouvir frases históricas. Os engenheiros querem ouvir captura confirmada. E no fundo, uma coisa depende da outra. Sem captura confirmada, não existe frase histórica na superfície. Sem acoplamento não existe descida. Sem ponte não existe pegada. Agora imagine o futuro. Uma missão. Artemis posterior está em órbita lunar. A Orion está acoplada ao pousador. A Lua ocupa a janela. Lá embaixo está o Polo Sul, com crateras antigas, sombras profundas e talvez gelo escondido há bilhões de anos. Um astronauta se prepara para atravessar a escotilha. Do outro lado está o veículo que vai levá-lo até a superfície. Para o mundo, o momento mais importante será quando ele descer e tocar o solo lunar. Mas antes disso, ele precisa atravessar a ponte. A ponte testada antes. A ponte validada pela Artemis III. Talvez ninguém pense nisso quando assistir ao pouso. Talvez todos estejam esperando a imagem da bota afundando na poeira. Mas aquela imagem só será possível porque, antes dela, houve uma missão menos glamurosa e mais técnica. Uma missão que decidiu testar a passagem antes de depender dela. É assim que a exploração espacial funciona. Não em uma linha reta de glória, mas em degraus. Alguns degraus viram manchete, outros viram dados. Alguns emocionam o mundo. A Artemis III pode ser esse tipo de degrau.